apresentando também um pouco, de maneira mais ampla, né? Embora não tão profunda, mas apresentando de maneira mais ampla o contexto no qual surge a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, contexto histórico. A gente pode encontrar muitos elementos interessantes nesse livro, Coração de Jesus. Está escrito Santa Margarida Maria, mas não é ela a autora. Existe, acho que, um outro título, agora não sei se é Catecismo do Sagrado Coração de Jesus, mas com o mesmo conteúdo. Então vamos ver alguns elementos aqui iniciais, né? O livro é uma compilação, né, a partir das aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, feito por um padre oblato do Sagrado Coração de Jesus de Montmartre, lá em Paris, no século XIX. Então ele diz que, o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo tem, por assim dizer, algumas fases, né? A primeira fase foram os 3 primeiros séculos, uma fase de conquista e de preparação para a cristandade. Então a fase dos mártires, né? Dos apóstolos e também dos mártires, sobretudo. Então essa foi a primeira fase do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda fase vindo com Constantino, em 312, né, na aparição para Constantino da cruz, que ele deveria então colocar nos escudos, né, dos seus soldados, também nos estandartes, para assim vencer e tornar-se o imperador. E no ano seguinte, pelo Edito de Milão, 313, Constantino permite o cristianismo no Império Romano. E claro, a oposição de Satanás, né, a essa segunda fase do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai se desenvolvendo até chegar ao ápice da cristandade, né, propriamente, no século XIII, e aí já a partir do século XIV, a decadência até chegar no protestantismo, né, na Revolução Protestante. E finalmente a terceira fase, que é precisamente o reinado de Nosso Senhor pelo seu Sagrado Coração. Evidentemente que essas coisas não são separadas, né, absoluto, e não o culto ao Sagrado Coração de Jesus não começa com as aparições do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, né? A gente pode dizer que o culto ao Sagrado Coração de Jesus existe desde o princípio, por exemplo, com São João reclinando-se sobre o peito, quer dizer, sobre o coração de Nosso Senhor, na última ceia. Mas, com essas aparições, né, do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, nós temos essa devoção mais explícita, mais profunda, mais precisa ao Sagrado Coração de Jesus, que Nosso Senhor quis dar a nós nesse momento. Devoção preparada também pela pregação, né, e pelos escritos de São João Eudes, né, grande devoto do Coração de Maria e do Coração de Jesus, antes mesmo das aparições a Santa Margarida Maria começarem. E assim, em torno de 1673, Nosso Senhor aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, Paris-le-Monial, na França, e
apresenta a ela a imagem do seu divino coração e diz: eis um novo mediador. É o último esforço do meu amor para salvar ainda uma vez o mundo. Por ele quero reinar. Sim, o meu divino coração reinará. Bem, então são palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Alacoque. Eis um novo mediador, é o último esforço do meu amor para salvar ainda uma vez o mundo. Por ele quero reinar. Sim, o meu divino coração reinará. Então, como nós sabemos, Deus, né, é um pedagogo perfeito, vai ensinando a cada momento da humanidade aquilo que é devido para aquele momento. Então chegou esse momento do culto mais perfeito ao Sagrado Coração de Jesus. Então, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se insere no combate espiritual, né? O grito nosso de católicos é "Oporta et illum regnare". É preciso que ele reine, que Nosso Senhor reine, que o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo reine. Enquanto o grito dos inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo, começando pelo demônio, é "Nolumus unc regnare super nos". Não queremos que ele reine sobre nós. Então essa guerra perpétua e, claro, a vitória pertence a Nosso Senhor Jesus Cristo, como sabemos bem. Então vamos voltar um pouco nesse contexto histórico, né, das aparições do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria Alacoque, para então chegarmos também a conclusões práticas, que é o que nos interessa de maneira mais clara, né, de maneira mais importante. Pouco adianta saber bem a história, o contexto, ou tudo que Nosso Senhor falou. Não vai ser o caso, não vamos saber tudo que Nosso Senhor falou a Santa Margarida Maria Alacoque, mas não é isso que interessa em última instância, mas que nós possamos crescer na devoção ao Sagrado Coração de Jesus e, consequentemente, amá-lo mais, né? E amá-lo, claro, com as nossas obras. Bem, então, essas aparições, como nós acabamos de citar, ocorrem em 1673, no século XVII, portanto. Nós estamos já um século depois do protestantismo, as teses de Lutero, pregadas em 1517. Então, nós não estamos mais diante da cristandade, né? Foi perdido aquele princípio de união entre os cristãos, que era o princípio de uma só fé, um só governo, o Papa, e sob o Papa, os bispos, e de um só batismo, e num sentido mais amplo de se reconhecer, ou de serem reconhecidos os 7 sacramentos, né? Então, a unidade, né, que fazia a cristandade foi destruída pela Revolução Protestante, com as suas mais variadas vertentes, né? Luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, sobretudo. Mas, para além dessa gravíssimo, né, problema,
dessa separação de grande parte, né, dos cristãos, da unidade da igreja. Para além disso, nós tínhamos outros problemas, mesmo naqueles países, naqueles reinos, naquelas regiões que continuavam católicas, né? E esse grande problema que vem também da decadência, né, da Idade Média, em particular com a retomada dos estudos do direito romano, tem muitos aspectos positivos, evidentemente, importantíssimos, muito bons, mas outros também ruins. Um desses aspectos ruins era justamente o poder, né, do imperador, o poder do soberano temporal, um poder absoluto, que foi então retomado por alguns estudiosos que começaram então a basear uma teoria política a partir disso, né? Que vai gerar então o problema do absolutismo, que vai encontrar a sua expressão sua expressão máxima em Luís XIV, né? O rei Sol. Como ele aceitou, né, ser chamado e mandou até cunhar moedas com esse título, né, dele mesmo. Então, Luís XIV que vai dizer: o Estado sou eu, né? E esse absolutismo que vai se desenvolver, o contrário daquilo que a Igreja sempre considerou, que a autoridade ela, vem de Deus, evidentemente, né, que nos criou como seres sociais, né? Então, para nós vivermos em sociedade, e vivendo em sociedade nós precisamos necessariamente de um chefe, né? Porque é preciso alguém que ordene as ações dos membros da sociedade, para que, buscando o mesmo bem, agindo de maneira descoordenada, as forças não se anulem, né? E não haja prejuízo. Então é preciso ordenar, coordenar essas forças, é preciso de um chefe que faça isso. Então, toda a autoridade vem de Deus, né? Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Mas o normal é então que dentro de uma sociedade, essa sociedade possa, com a razão também que Deus deu, né, aos membros da sociedade, a nós homens, eles escolham a maneira de designar quem vai ser o chefe. Vai ser um monarca de uma monarquia hereditária, uma monarquia eletiva, ou não, vai ser uma república, né, com alguém eleito por um mandato, como eram, por exemplo, os doges em Veneza. Tudo é possível e é legítimo, a não ser não, tem várias outras coisas que não são legítimas, mas também a nossa democracia moderna, não pelo fato, em primeiro lugar, de ser democracia, né, mas pelo fato de ser uma democracia, quer dizer, o poder absoluto do povo desligado então das leis de Deus, né? Esse é o problema profundo e verdadeiro, grave da nossa democracia, né? Está desvinculada de Deus, como se nós pudéssemos fazer as nossas leis, independentemente das leis de Deus. Inclusive, a nossa democracia moderna é um fruto do absolutismo, né? Das monarquias absolutistas, do chamado antigo regime, que não eram como as monarquias medievais. Bom, então, com esses estudos, né, de direito romano, então foi se desenvolvendo isso de que, na verdade, o monarca, claro, né, com uma roupagem cristã, ele era colocado como que diretamente, né, escolhido por Deus, ao ponto de que alguns diziam que era como um vice-deus, né, no final das contas. E o absolutismo, que foi se desenvolvendo, né, na sua teoria política,
Esse absoluto significa justamente desligado, né? Afinal das contas, das leis da Igreja. Desligado da Igreja. Então, junto com o absolutismo, vai surgir, né, em vários lugares, essa tendência de igrejas nacionais, né, que na França vai ser o galicanismo, né? Em outras regiões, na Áustria depois vai vir, por exemplo, o josefismo, né? Então, igrejas nacionais, um pouco, né, a semelhança do protestantismo, que tinha colocado também como um princípio, né, muito errado, cuius regio eius religio, de quem o reino, então a religião no reino. Se o rei é protestante, então o reino todo deve ser protestante, o que é um absurdo, né? Como princípio. E também o rei é católico, por isso todo mundo é católico. Não é esse o princípio, né? O princípio é o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, esse era o contexto. Na Europa, né, inteira, então eram mais ou menos essas as ideias que estavam ali borbulhando, e na França de maneira bastante particular. Então, havia ainda um catolicismo pujante, vivo, mas já em muitos aspectos muito formalista, né? Mesmo o rei, Luís XIV, absolutista, uma vida totalmente desregrada também com relação à castidade, né? Durante décadas. Assistia à missa todo dia, participava das procissões, mas, ao mesmo tempo, essa vida anticatólica, né? E se opondo muito aos interesses da Igreja. Em particular, arrogando para si totalmente, né, o direito de nomeação dos bispos, dos abades, uma velha disputa sempre, né, entre o poder eclesiástico e o poder temporal. Bom, que foi levando a nomeações políticas e, consequentemente, a decadência também, pouco a pouco, da religião, né? Então, isso no aspecto político, né? Teoricamente, o catolicismo, religião oficial, né, ainda de vários reinos, de vários estados, mas na prática quase que uma submissão por esses monarcas, né, governantes absolutistas, da religião ao Estado. E quando eu disse, né, que a nossa democracia moderna é um fruto desse absolutismo, é porque esse poder absoluto que estava no rei, na monarquia absoluta, de ir contra as leis da Igreja, inclusive, vai passar simplesmente para o povo, né? Bom, ainda hoje, indo para cá do aeroporto, eu vi um adesivo: Supremo é o povo. Não, o Supremo é Deus, né? E nenhum tribunal, nenhum povo, nenhum presidente, nenhum congresso, mas Deus, né, se a gente quer dar o sentido exato dessa palavra. Então, era um contexto de bastante confusão, né, de organização já da sociedade, né, como princípio de organização da sociedade. O absolutismo já estava triunfando. O poder do soberano temporal, do rei, do príncipe, do governante, enfim, desligado da Igreja, da autoridade do Papa. Inclusive, né, é um aspecto curioso, que até eu mesmo não tinha muito conhecimento praticamente, mas as revelações do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria, ele fala que justamente a política do reino, do rei da França, deve ser a política do Sagrado Coração de Jesus. Então é uma aparição que tem todo esse aspecto que se dirige a cada um de nós, né? A alma de cada um de nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas ao mesmo tempo é uma aparição que tem
um caráter social bastante pronunciado, né? Às vezes a gente pensa que essa questão, né, de Cristo Rei afirmada de maneira mais clara já foi surgindo no século XIX contra o liberalismo e a festa, né, promulgada pelo Papa Pio XI em 1920 alguma coisa, mas não, mesmo aqui essas aparições do Sagrado Coração de Jesus, isso já é bem marcado, né? Então, por exemplo, esse aspecto, né, da mensagem redigida pela própria Santa Margarida Maria, né, uma cópia que ela fez da mensagem que era destinada a Luís XIV, justamente. Então, se dizia assim, escrito da própria Santa Margarida Maria Alacoque: o Sagrado Coração deseja entrar com pompa e magnificência na casa dos príncipes e dos reis. Em primeiro lugar, quer estabelecer o seu império no coração do rei, pela consagração que este fará de si mesmo a este divino coração, que deseja triunfar do seu coração. 3. Quer reinar no seu palácio. 4. Ele escolheu, e aí Luís XIV, né, para reparar diante dos homens os opróbrios e as humilhações que este divino coração sofreu, o que realizará prestando-lhe e fazendo que todos lhe prestem as honras, o amor e a glória que deles espera. Por isso mesmo o escolheu para fazer autorizar pela Santa Sé Apostólica a missa em sua honra e para alcançar dela todos os privilégios que devem acompanhar a devoção a este divino coração. O Sagrado Coração quer, por seu intermédio, triunfar dos corações dos grandes da terra. Então, essa mensagem se dirigia a Luís XIV, por meio de Luís XIV, a todos, né, os soberanos temporais, e eles entenderam assim. Infelizmente, Luís XIV não fez muita coisa, né? Infelizmente. Bem, em outro trecho, ainda nesse aspecto, né, mais político, digamos assim, dessa aparição do Sagrado Coração de Jesus, um político num bom sentido, né, de ordenar realmente a sociedade no bem, na verdade, e ordenar para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ainda, Santa Margarida Maria diz o seguinte: o Pai Eterno deseja que este desígnio se execute da forma seguinte: que se levante um templo onde sobressaia a imagem deste divino coração. Este coração adorável aí quer receber a consagração e as homenagens do rei e de toda a corte. Quer ser pintado no estandarte do rei e gravado nas suas armas. E o estandarte do rei era o estandarte do país, né? E ainda em outro trecho, né, o Sagrado Coração, quer estabelecer o seu império nos corações dos grandes da terra. Este amável coração quer que esta devoção se estabeleça nos seus palácios, para ali ser tão honrado e amado quanto foi ultrajado, desprezado e humilhado durante a sua paixão na casa dos príncipes e dos reis. E assim venha a ter tanta consolação, vendo os grandes da terra abatidos e humilhados diante dele, quanto foi grande a amargura e a angústia que sofreu na paixão, vendo-se aniquilado a seus pés. Bem, então, esse era o contexto, né, da sociedade. Então, já a cristandade desfeita, a Revolução Protestante tendo ocorrido, então vários tinham se afastado, se separado da unidade da Igreja Católica, na heresia,
O absolutismo separando de Nosso Senhor Jesus Cristo, separando da igreja, então os estados que ainda se diziam católicos, né? Então o Sagrado Coração de Jesus faz esse apelo se dirigindo aos soberanos temporais, né? Para que eles sejam devotos do Sagrado Coração e façam, pelo exemplo, pela exortação, né, que o seu povo se torne também devoto do Sagrado Coração de Jesus. Bem, então esse aspecto, né, do contexto mais social, digamos assim, e político, dessa aparição do Sagrado Coração de Jesus. Bom, como a gente sabe, alguns soberanos temporais procuraram, né, fazer isso, inclusive um pouco mais para frente, né, uma rainha da França polonesa vai conseguir difundir um pouco mais o culto Sagrado Coração na França, mas a festa do Sagrado Coração de Jesus só vai ser estabelecida para a igreja, né, toda pelo Papa Pio IX em 1856. Então, quase 200 anos depois, né, das aparições. Bom, e no contexto mais diretamente espiritual, nós tínhamos também algumas outras dificuldades, né? Bom, claro, nós tínhamos aí já o protestantismo, né, que tinha tirado boa parte, né, da Europa de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja, mas nós tínhamos também vários outros erros a partir do protestantismo surgindo dentro da Igreja. E dois erros um pouco opostos, né, embora não totalmente. Um deles é o erro do jansenismo, né? Então, o erro do jansenismo, que vai também se apoiar muito nesse aspecto político, né, do galicanismo, da independência do rei em relação à igreja, né? Mas o jansenismo, assim, de maneira muito resumida, né, e simplificada, que afirma basicamente, né, como o protestantismo, o jansenismo é um protestantismo um pouco atenuado aqui e acolá, né, mitigado para ver se conseguia triunfar dentro, né, da igreja, no seio da igreja. Então, o jansenismo afirma, uma corrupção total da natureza humana, depois do pecado original, como o protestantismo. E basicamente, então, a nossa incapacidade, né, de fazer uma boa obra qualquer. Não. E daí vem, então, o rigorismo, né, do jansenismo. Então, esse rigorismo que é contra a verdade, contra a caridade, né, pastoral, enfim, contra o bem das almas. Então, um rigorismo que invadia a vida espiritual e a vida litúrgica, seus mais variados aspectos, né? Então, o distanciamento, né, da comunhão, da própria confissão, obras de penitência, né, exageradas, muitas vezes, na liturgia, a redução, né, do aspecto sensível do culto, que ajuda bastante a elevar a nossa alma até Deus, né? Pela nossa natureza humana, nós passamos do sensível ao espiritual. Então, querendo reduzir o número de imagens nas igrejas, dizendo que não se podia ter outros altares, além do altar mor, né, além do altar principal na igreja. É uma igreja muito mais despojada, né, de decoração, contra o latim, por exemplo, na liturgia. Muita coisa que a gente vê hoje, né, triunfando, vem aí também de princípios protestantes. Quem quiser, vale a pena
ler, né, os decretos condenados, né, pela igreja, os decretos de um sínodo jansenista, o sínodo de Pistoia, né? Então, coloca várias coisas de liturgia, infelizmente nós encontramos hoje, né, nos edifícios católicos e na liturgia também reformada depois do Concílio Vaticano II. Então, nós tínhamos de um lado o jansenismo, esse rigorismo, que também só fazia ver, né, praticamente a justiça de Deus, né? A justiça, a punição, né, o castigo devido. Bem, nós somos pecadores, merecemos mesmo tudo, né? Não é absolutamente fácil, mas se a gente fica só aí, a coisa não avança muito. E de outro lado, não é um erro assim tão oposto, né? Surgiu também o quietismo, né? O quietismo que afirmava que, no fundo, também a gente não tinha muito o que fazer, mas a gente não podia tomar muita iniciativa, pretender cooperar com a graça. Então, era só deixar Deus agir, né? Como se a gente não cooperasse, não tivesse aí também a nossa parte. O que é um erro, né? Porque nós temos, mesmo que essa parte já seja também ajudada por Deus, né? E também, junto com esse quietismo, né, que às vezes vem um pouco do pietismo, né, protestante, junto com o quietismo, uma doutrina errada do puro amor a Deus, né? Claro que nós devemos amar a Deus, né, por Ele, né, pura e simplesmente, mas é impossível nós separarmos o amor a Deus, conhecer, amar e servir a Deus. No final das contas, é impossível separar isso da nossa felicidade e do nosso bem. E Deus fez assim porque Ele é sábio, né, e bom, e fazer de outro modo seria cruel, né? E não teria como, na verdade, fazer de outro modo. Porque Deus, ao nos criar, já necessariamente coloca como nossa finalidade Ele mesmo, e ao nos criar, necessariamente a nossa felicidade também é Ele mesmo, não tem outra possibilidade, né? Mas claro, nós devemos procurar agradar a Deus, em primeiro lugar, por Ele mesmo, mais do que para o nosso bem e para a nossa felicidade, por Ele mesmo, em primeiro lugar, e mais do que tudo. Mas é impossível separar as duas coisas. Essa doutrina do puro amor pretendia separar isso, de algum modo, que Deus mesmo não quis. Então, era um outro erro, né, por excesso. Aí. E é também nesse contexto, né, entre esses dois erros que se difundiam entre os católicos, que vai ocorrer a aparição do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. E diante, né, desses dois erros que estavam aí se infiltrando, mais ou menos, né, dependendo dos lugares, nós temos justamente os dois elementos principais, essenciais, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O primeiro é o amor do Sagrado Coração de Jesus por nós, homem. Então, eis aqui o coração que tanto amou os homens e que é por eles desprezado. Quando a gente falou lá no início, né, que Deus é um pedagogo excelente, perfeito, qual que é a verdade que esse pedagogo, né, que esse mestre quer nos ensinar constantemente, sempre ao longo de toda a história? Deus quer mostrar o quanto Ele nos ama.
Ele quer nos mostrar a verdade do amor dele por nós. E então a aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida, e a difusão desse culto é mais um ato de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De Deus, querendo mostrar o amor dele por nós de maneira muito clara. E o que nosso Senhor Jesus Cristo quer com isso? Que nós o amemos em troca. E que o amemos tanto quanto é possível para nós, né? Meros seres humanos, que o amemos com igual amor como ele nos amou. Então vai totalmente contra o rigorismo, né, jansenista, o pessimismo jansenista. Deus nos ama e nós podemos amar a Deus, né? E o Sagrado Coração de Jesus é justamente a imagem muito concreta e sensível desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, por nós. Contra, então, esse rigorismo jansenista, a falta de esperança, né? Como se fôssemos incapazes do bem. Falar se fôssemos incapazes do bem quer dizer o quê? Incapazes de fazer qualquer coisa por amor a Deus, porque o bem é isso. Né? O bem mesmo, pleno, é fazer algo por amor a Deus. Então, essa aparição do Sagrado Coração de Jesus, né, com a doutrina ensinada a Santa Margarida Maria, vai contra, né, o erro jansenista, para afirmar claramente o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós e como nós devemos então amá-lo de modo semelhante. Então essa é a primeira lei, né, do reinado do Sagrado Coração de Jesus. Bom, só para citar, né, rapidamente. Bom, esse coração, né, de nosso Senhor Jesus Cristo é o coração do nosso Criador e do nosso Juiz. É o coração do melhor dos pais. É o coração de um bom pastor. É o coração do nosso soberano. É o coração do nosso Salvador. É o coração de um bom mestre, de um sábio diretor. É um coração de um benfeitor generoso. E finalmente, e mais importante, é o coração de um amigo. Então, é Santa Margarida Maria, justamente ela mesma, que indica esses títulos, né? Títulos que o Sagrado Coração apresenta do amor dele por nós e para que nós o amemos em troca. Então, é um coração de amigo com algumas qualidades próprias, então, também da amizade. Em primeiro lugar, a sinceridade. Nosso Senhor nos ama com toda a sinceridade, com toda a verdade, sem ambiguidade. Outra qualidade é a indulgência e uma bondade misericordiosa. Esse amor de amizade do Sagrado Coração de Jesus por nós é um amor de indulgência e de uma bondade misericordiosa. Outra qualidade ainda desse amor de amizade do Sagrado Coração é uma constância inabalável. A santa escreve: este amável coração não cessa de se consumir em amor para conosco. Ama-nos tão ardentemente
que está sempre abrasado de amor no Santíssimo Sacramento. E a quarta qualidade é que é um amor universal. É um amor para cada um de nós, sem que isso diminua em nada esse amor. Né? O amor de Deus por nós tem essa característica de ser universal, sem que isso afete em nada. O amor por cada um de nós. Bom, a outra qualidade desse amor de amizade do Sagrado Coração de Jesus é a fidelidade. Então, apesar das ingratidões, dos ultrajes recebidos, o Senhor permanece fiel, amigo sempre fiel, vai em busca, inclusive, daquele amigo que se tornou seu inimigo, procurando vencê-lo à força de amor. Como diz a Sagrada Escritura, mesmo a grande quantidade de água não pôde extinguir a caridade, o amor. E nós então devemos procurar amar o Sagrado Coração de Jesus com essas mesmas qualidades, com amor de amizade, com sinceridade. Com amor misericordioso, no sentido de procurar consolar o Sagrado Coração de Jesus. Das feridas que recebe, que recebeu dos nossos pecados e dos homens em geral. Um amor constante que devemos procurar ter ao Sagrado Coração de Jesus. Custe o que custar, diz a Santa, perseveremos no amor deste coração sagrado. É preciso ir até o fim, sem cansaço nem desânimo, com o trabalho que tivermos, porque tudo é para a glória de Deus e a santificação da nossa alma. Um amor universal, quer dizer, amando tudo no Sagrado Coração de Jesus e pelo Sagrado Coração de Jesus. E com essa fidelidade, de uma dedicação sem limite, de uma grande delicadeza, procurando agradar o Sagrado Coração de Jesus. Então, essa é a primeira lei da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e a segunda lei é a lei da reparação. Então, não vai simplesmente, no oposto ao rigorismo jansenista, mostrando o amor de Deus por nós, o amor de bondade, de misericórdia, fiel, constante, universal. Reconhece também que nós temos os pecados, que ofendemos o Sagrado Coração de Jesus, que temos a nossa malícia, a nossa culpa, que é preciso reparar por isso. E aí, se opondo também nos dois aspectos, ao quietismo. Podemos amar o Sagrado Coração de Jesus e podemos reparar pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Então essa é a segunda lei, a lei da reparação. Reparar quer dizer, estritamente falando, oferecer à pessoa ofendida algo que lhe agrade tanto ou mais do que a ofensa lhe desagradou. Então, claro, por nós mesmos é impossível reparar pelas nossas ofensas cometidas com o Sagrado Coração de Jesus, pelos nossos pecados. Só conseguimos unidos a este mesmo coração. Bom, e aí é toda a bondade
justamente de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos dá tudo. Ele é o nosso princípio, é o nosso meio e é o nosso fim. Inclusive a reparação que a gente pode fazer pelos nossos pecados é também nele, por causa dele. E é muito importante a gente, nessa segunda lei, né, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a reparação, a gente não se ater a coisas um pouco grandiosas, né? Um pouco fora da curva, que muitas vezes a gente tende a ir por esse caminho. Nada impede que às vezes haja isso, né? Se for o que Deus quer em algum momento, em uma situação. Mas essa reparação precisa ser algo grandioso. Vou ficar vários dias em jejum. Não é no dia a dia que a gente deve procurar reparar ao Sagrado Coração de Jesus, procurando, por exemplo, cumprir o nosso dever de Estado, que exige uma grande negação de nós mesmos no cotidiano, para fazer o que nós devemos fazer, na família, no trabalho, né, por exemplo. Então, essa grande negação de nós mesmos, dos nossos gostos, da nossa preferência, daquilo que a gente gostaria de fazer mais naquele momento e adiar o nosso dever, oferecer esse sacrifício, né, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Essa negação de nós mesmos, para fazer naquele momento, de uma maneira boa que nós temos que fazer, ou essa negação de nós mesmos que é tão necessária para manter a nossa vida de oração. Né? A gente poder rezar nos momentos em que a gente se propôs, procurar lutar na hora da nossa oração para nos manter concentrados, né? Para rezar com devoção, apesar das dificuldades que vêm. Pequenas orações que podemos fazer ao longo do dia, pequenas orações jaculatórias, né? De maneira serena, tranquila, pequenas modificações, né? Cujas inspirações nos vêm ao longo do dia, coisas simples, nós podemos oferecer em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Isso vai ser muito proveitoso. Claro, se tivermos ocasião, Deus nos der cruzes maiores, ou então tivermos como oferecer algo maior, em algum momento fazemos também, mas sem jamais deixar essas coisas do cotidiano. Porque é isso que o Sagrado Coração de Jesus quer. Não é a nossa homenagem em coisas grandes, em alguns momentos. É a cada momento da nossa vida, a cada instante. É que nós devemos então dar essa homenagem de amor e essa homenagem de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma devoção que não é uma devoção, digamos assim, qualquer, né? Específica. Ou, digamos assim, não é uma devoção muito facultativa, né? Como pode ser uma devoção a um certo título de devoção a Nossa Senhora do Pilar, né? Então, obrigado a ter uma devoção constante, presente na alma, a Nossa Senhora do Pilar, por exemplo, embora seja uma devoção excelente, né? O único lugar em que Nossa Senhora esteve é que é uma aparição mesmo dela, né? Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um pouco diferente, né? É muito assemelhada, na verdade, à devoção à Eucaristia, que não é uma devoção facultativa, não é obrigatória para todos nós. Então, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é, no final das contas, uma devoção necessária. Porque é necessário e extremamente salutar nós reconhecemos a verdade do amor de Deus por nós. Como diz São João, credidimus caritate, né? E nós acreditamos na caridade, quer dizer, no amor de Deus por nós.
E então, a partir disso, reconhecendo o amor de Deus por nós, um amor na verdade, constante, fiel, todas aquelas qualidades que nós falamos, nós vamos amar também a Deus. Vamos amar nosso Senhor Jesus Cristo. E também a reparação pelos pecados é uma lei necessária da vida católica, né? Não é algo facultativo. Mas que nessa perspectiva da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós encontramos um sentido mais pleno, mais exato e mais fácil, agradável para nós reparar por amor aquele que nos amou primeiro, né? Que nós ofendemos pela nossa ingratidão, pela nossa infidelidade diante de tanta fidelidade, diante de tantos benefícios, diante de tanta constância, né? No amor por nós. Então, uma devoção, né? Aproveitando que estamos ainda, a festa foi ontem, né? O Sagrado Coração de Jesus. A gente pode piedosamente procurar viver, né, a oitava do Sagrado Coração de Jesus, que existia até bem recentemente, e sobretudo também durante todo o mês de junho, né, procurar favorecer essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não para passar do mês de junho, no mês de julho começar do preciosíssimo sangue e esquecer o Sagrado Coração, mas mantendo, né, esse espírito de devoção ao Sagrado Coração de Jesus mais fundo na nossa alma, e procurando também, né, se a gente já faz, procurar fazer melhor, com mais consciência, com mais dedicação, com mais devoção mesmo, né, a devoção das primeiras sextas-feiras do mês, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, uma devoção muito importante, né? A gente vê a importância por todo o contexto histórico, né, em que o Sagrado Coração de Jesus, né, se manifesta a Santa Margarida Maria Alacoque, uma devoção que já vinha, né, sob outros aspectos desde o princípio, né, do cristianismo, como a gente viu, mas se torna explícito aí, num contexto de sociedade, né, o reinado social do Sagrado Coração de Jesus, que é pedido também, e num contexto realmente da alma de cada um. E esse contexto social, que a gente não pôde abarcar tudo, mas diz respeito não só ao Estado, né, a um país, a um povo, mas a família, né, a instituições de ensino, seminário, escola. Então, convém fazer, né, em todas as sociedades, essa entronização do Sagrado Coração de Jesus, que não é um ato isolado, feito, pronto e acabou, mas que deve ser vivido pelos membros da sociedade. Então, uma devoção, se a gente procura realmente entender melhor, e entender melhor é também procurar praticar melhor, porque a gente vai tentando entender um pouco melhor, pratica melhor, e praticando melhor a gente entende ainda melhor, aí vai um ciclo bom, né? Excelente. Então, uma devoção que vai trazer grandes frutos para a nossa alma, né? E para todos os aspectos da nossa vida católica. Então, procuremos favorecer realmente essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, procurando então amanhã, quando estivermos na missa, e pedir, né, durante a missa, e em particular a nossa comunhão, essa devoção profunda, sincera, constante, fiel ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora das Dores, São Paulo Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.